Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos começando primeira carta aos Coríntios. É isso, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Chegamos então em 1 Coríntios. Sem muitas delongas, eu vou começar já com a nossa introdução. Para quem acabou de chegar, primeiramente, seja muito bem-vinda, muito bom receber você aqui. Que esse canal cresça, porque eu acredito demais nisso. Acredito demais na palavra de Deus. E aqui eu tento, frear. Não vou falar me abster totalmente, porque querendo ou não, entra aqui uma pitada de declarações e pensamento, vivência minha, né? Enquanto eu falo, eu posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivo, mas eu busco sempre estar pautado e totalmente direcionado ali com o que o texto bíblico está nos dizendo, está nos contando. Além disso, eu gosto sempre de, quando a gente começa um livro, eu gosto de trazer uma introdução, né? Eu já falei aqui que eu tenho essa Bíblia aqui, eu não recomendo muito, porque quando eu comprei ela eu era bem jovem, eu estava começando a aprender a ler a Bíblia, então ela tem uma linguagem muito contemporânea, Essa daqui que eu tô lendo é a linguagem de hoje, mas essa daqui ainda se aproxima da Bíblia Almeida atualizada, da NVI, que é Nova Versão Internacional, que são as Bíblias mais comuns. Essa daqui não se aproxima. Ela fala na linguagem do jovem, do adolescente, que a gente consiga entender. Mas uma coisa que ela tinha, que eu gosto muito, é que ela sempre dava uma introdução. Ela falava ali do contexto, ela falava para quem era direcionado aquele livro, como a gente deve pensar. Então, quando eu for ler aqui, você vai entender um pouquinho. Então, é isso. Então, eu quero começar dessa maneira, depois a gente ora, lê o texto, e se sobrar algum tempinho, eu comento alguma coisa, compartilho aqui o meu entendimento a respeito. Beleza, gente? Vamos que vamos? Então, primeira carta aos Coríntios, como a gente sabe, é uma carta, e essa daqui, de fato, foi escrita, se eu não me engano, quando Paulo estava preso. Deixa eu ver. Ao longo dos 16 capítulos, podemos acompanhar os esforços de Paulo em ajudar os cristãos de Corinto. Essa introdução eu tô lendo lá na ACF, que é uma Bíblia online, então também dá essa introdução. Aí vai falar assim, lá ele já não, mas eu acho que aqui em cima vai falar que Paulo estava preso, porque eu peguei essa parte que eu gostei dessa parte. O 46º livro da Bíblia, a carta aos Coríntios foi escrita para auxiliar os cristãos na igreja em Corinto que enfrentavam dificuldades. A autoria do livro é atribuída a Paulo. Não fala exatamente, mas eu acredito que Paulo já estava preso. Vai dizer então, ao longo dos 16 capítulos, podemos acompanhar os esforços de Paulo em ajudar os cristãos de Corinto. Lá eles já não seguiam de forma correta os ensinamentos de Deus, dada pelos apóstolos. A doutrina estava sendo praticada de modo errado. Havia desunião e imoralidade. Então eu quero parar aqui para falar o seguinte. Hoje eu estava lendo sobre plantação de igreja. E eu nem queria bater em ninguém. Eu vou me abster em algumas coisas aqui. Mas aqui a gente está falando sobre a mesma coisa. Então, alguns apóstolos chegaram com o evangelho de Jesus Cristo até Corinto, e lá se formou um grupo que começou a acreditar firmemente naquilo. Então eles, caraca, velho,
a gente quer seguir essa doutrina. Enfim, foram alcançados como eu e você fomos. E aí, beleza. E aí, então, estamos aí. Aí, olha só, o que acontece? O povo de Corinto tinha no mundo antigo a reputação de rebelde, beberrão e sexualmente promíscuo. Quando Paulo chegou com a mensagem, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram aquela reputação consigo para a igreja. Paulo passou 1 ano e meio com eles como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas em detalhes e mostrando a eles como viver a nova vida de salvação e santidade numa comunidade de crentes. Depois, ele seguiu o caminho para outras cidades e igrejas. Algum tempo mais tarde, Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias informando que, na sua ausência, a situação havia piorado. Ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções. A moral estava em destroços, o culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural. Era o tipo de coisa que se podia esperar dos coríntios. Então, a gente começa vendo que nessa plantação de igreja, as pessoas tinham que ir lá ensinar a vida como Deus queria que aquele povo vivesse. Assim Paulo fez. Então ele teve paciência, não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou, não minto, a gente vai saber aqui. Já vou ler, inclusive. Paulo cresceu Não vai falar nessa parte. Enfim, a gente não vai saber exatamente quanto tempo Paulo ficou, mas ele ensinou muitas coisas. No entanto, quando uma cultura está enraigada, ou quando existem muitas diferenças entre o nosso atual mundo e eu, graças a Deus, quando eu me converti, passou pouco tempo depois, minha mãe se converteu. Então, é muito difícil uma casa dividida, né, gente? É muito difícil quando você tem um pensamento e a sua família toda vai contra. E quando há perseguições, então. Mas a gente vê isso muito aqui nessa questão. E aí é isso. E aí vai dizer assim, Paulo cresceu numa cidade pagã, cujos habitantes induziam os judeus a se desapegar de suas tradições e a viver como o restante dos povos. A família de Paulo resistiu a essa pressão. Eles nem ao menos se sentavam à mesa com os não-judeus e enviaram seu filho para Jerusalém, a fim de ser educado numa faculdade bíblica ainda não contaminada por ideias mundanas. Entretanto, quanto mais Paulo se aproximava de Jesus, mais ele queria levar a mensagem aos mesmos pagãos que cresceu aprendendo a evitar. Ele perguntou a Deus que partes da sua herança eram absolutamente morais e quais eram as preferências culturais que poderiam ser deixadas de lado quando ele tivesse de conviver com não-judeus, como os coríntios. Uau! Então, sabe o que essa parte aqui está dizendo? Que Paulo, quando ele era pequeno, os pais dele não queriam que ele se misturasse. Os pais dele eram judeus e eles não queriam que Paulo se misturasse com os não-judeus de maneira nenhuma. E aí vai dizer que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que é nessa universidade bíblica aqui, que era um homem muito conceituado, enfim. E a gente sabe que até então Paulo sabia apenas a respeito das leis, então ele foi educado nas leis. Mas aí vai dizer que quando Paulo se converteu ao cristianismo, a Jesus, quando ele conheceu a Cristo, o desejo dele de voltar para aquela comunidade onde os pais dele falavam que ele nunca poderia se envolver foi enorme. A vontade dele de pregar para aquele povo foi Deus aumentou aquilo nele, né? Deus fez com que isso ficasse muito... Por quê? Porque Deus queria ganhar aquele povo através da vida de Paulo, que os pais não deixavam ele sequer ter contato. Ai, isso é maravilhoso.
E aí, mais diz que aquele povo era um povo promíscuo. A gente leu aqui que o povo era beberrão, era rebelde. Então, Paulo volta lá e, aí então ele vai e faz ali o que Cristo mandou. Ele consegue ganhar alguns, mas naquela cultura eles ainda não estão muito firmados. Então, Paulo escreve essa carta. E nessa carta a gente vai poder ver o seguinte. Através da carta, o apóstolo esclarece os cristãos entre diversas orientações, questões como a necessidade e a importância de manterem-se unidos, dá instruções a homens e mulheres sobre casamento, mostra a importância do uso do véu para as mulheres, fala sobre a liberdade dos cristãos, pede para que fujam da idolatria, pois algumas pessoas ofereciam sacrifícios a ídolos, orienta quanto aos cuidados sobre os dons espirituais, lembrando-os que os dons são diferentes, porém operados por um só Espírito, e lembra-os da ressurreição. Então, em tudo isso nós vamos ver aqui na carta aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, nós vamos aprender sobre todas essas orientações e instruções aí. Haja conteúdo, hein, gente? Vai ser denso. Vamos começar orando. Meu tempo já tá acabando. Muito provavelmente eu passe um pouquinho do tempo. Mas é isso. Mas dentro dos 20 minutos, em nome de Jesus, a gente acaba. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Paizinho. Hoje é 31 de maio e nós estamos aqui para te agradecer por mais um mês que se passou, por mais um mês que nós pudemos, Deus, a crescer e aprender tanto com a sua palavra. Muito obrigada por isso, que o Senhor continue fazendo a obra, sabe, Deus, em nosso meio, com esse conteúdo, que não seja somente ouvido, mas em nome de Jesus, Deus, que se desperte interesse, Pai, sabe, pela Tua palavra, pela genuína conversão em Cristo, que nós possamos praticar as obras que o Senhor que mandássemos que praticássemos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Deus, opere na vida, na mente, na consciência de cada um, lembrando-os do erro, do pecado, do juízo, em nome de Jesus. Nós oramos, te pedimos, consagro a Ti mais esse dia, mais essa semana desses vídeos. Em nome de Jesus, usa a minha vida, se possível for. Eu oro, te peço e te convido, Espírito Santo de Deus esteja conosco. Amém? Então, bora, gente, vai dizer assim. Então, eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto:
Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Assim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acho humilde diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Em 2 minutos, para a gente acabar, eu marquei várias coisas aqui, vocês viram, e eu não vou falar sobre nenhuma delas, apenas sobre o versículo 26, para te dizer o porquê que você está aqui. Talvez você seja de uma família poderosa, importante, rica, bem-sucedida. Talvez você seja um advogado de sucesso, mas muito provavelmente eu acredito que a maioria dos que estão aqui não tem nem eira nem beira, como diz o ditado popular, né, gente? Mas pessoas simples, humildes, pessoas das quais encontraram o valor em Cristo Jesus, encontraram o tesouro, a única melhor coisa. Eu não sei vocês, mas eu fico às vezes assim, caraca, velho, porque eu vou ser sincera aqui, eu nunca me formei, eu não sou casada, eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de ser e não sou. Então hoje, o meu tudo, o meu maior tesouro, a única coisa que eu tenho para mostrar, para falar que eu tenho alguma coisa de bom, é Jesus Cristo. Assim, tá, gente? Claro que
Eu tenho muitas outras coisas. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho coisas maravilhosas. Eu tenho uma casa. Mas é isso aqui que o versículo 26 em diante fala. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Eu não vou me alongar, que senão a gente passa dos 20 minutos combinados. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.